você quer dizer, não deu outra. Ela depois falou para mim, realmente eu estava lá em São Paulo, estava vendo assim, Deus, eu queria tanto voltar para Salvador com uma resposta disso aqui. Aleluia. Ela aqui, eu lá em Salvador, a pessoa que me incomodou lá para agilizar o processo. Deixa eu te falar uma coisa, aprenda a pedir oração à esposa, à mulher, à amiga. Eu te falar uma coisa, eu amo as mulheres. Por quê? Porque minha esposa, quem não sabe, minha esposa é mulher. Minha mãe é mulher, minha irmã é mulher. Eu lembro que eu vi um texto uma vez que o rapaz estava sendo estúpido com a moça e o outro repreendeu ele e disse assim, ó, rapaz, não fale isso com ela não. Por quê? Porque ela tem marido, porque ela tem pai, porque ela tem irmão. O que eu quero me dizer é que nenhuma de vocês aqui é sozinha. Ainda que vocês sejam só, Jesus é com vocês. Aleluia. Eu sempre brinco assim, minha amiga, que vocês têm dentro de você um homem. Lá na Bahia a gente fala assim, homem retado, quer dizer, homem, sabe? Que faz tudo por você, que é ele, Jesus. Amém, mulheres? Amém. Parabéns pelos seus dias, pelo seu dia, que é todo dia, né, minha amiga? A verdade ainda assim, eu estava sentada ali, vocês que criaram esse cenário, o problema de vocês, eu estou inspirado. Agora vocês, homens, vou tentar ensinar uma coisa para vocês, que eu sempre faço até hoje com a minha esposa, eu sempre faço esse tipo de oração. Deus, que o meu encanto continue na minha esposa, que o meu desejo seja para minha esposa, que aquele encanto que eu tinha lá no início, que eu sempre tenho. Porque quando a gente conheceu o nosso cônjuge, lá no início, o encanto que era, tudo era legal, tudo era... Aí, se você observar, às vezes a pessoa está com a mesma mania, só que hoje a gente não atura, a gente não suporta mais. Mas naquela época lá atrás, a gente se encantava. Então, ó, pega, Deus, aquele encanto que eu tinha lá atrás, faz eu ter de novo. E quer que eu te fale uma coisa? E aí você vai ter. Eu lembro que uma amiga minha estava com um casamento e na pique, quebrando. E eu dei uma palavra para ela, eu disse assim, amiga, eu vou lhe pedir para você a partir de hoje não fazer nem a mais e nem fazer a menos. Você vai continuar fazendo o que você faz pelo seu esposo, mas você só vai colocar uma pitadinha de amor. Só isso, eu até brinquei com ela, aquela propaganda do Sazon. Botou o quê? Botei amor, botou o Sazon. Aí expliquei para ela, orientei, passou-se o tempo, ela disse assim, Marcos, meu marido está mil maravilhas. Eu falei assim, o que foi que ele fez? Não, o que foi que eu fiz? Eu comecei a voltar a fazer para ele as coisas com amor, porque antes eu fazia por fazer, fazia porque eu tinha responsabilidade para fazer. Depois que você me deu aquela palavra, 1 Coríntios 16:14, eu fiz as mesmas coisas, porém eu coloquei uma pitadinha de amor. A mudança que eu achei que viria em mim, a mudança começou a partir de quem? Dele. Então coloca um pouquinho de amor nesse negócio aí. Amém? Amém. Deixa eu te dar a palavra rapidinho para vocês, que eu vou ser rápido, pastor Adriano. Livro de Marcos, capítulo 2, eu estava orando essa tarde e pedindo, Deus, qual é a palavra que o povo lá está precisando? Qual é a palavra que o povo precisa? Qual é a palavra? Aí, Marreta, Deus me fez lembrar. Aí, quando Deus me fez lembrar, passei ali, aí Deus já me deu uma coisa assim maravilhosa, umas lembranças assim que eu tenho certeza que vai servir para todos vocês, até para mim também. Já tem um tempo que eu não prego isso aqui, muito tempo que eu não prego, mas eu confesso que eu acho que eu já quase rasgo aqui esse texto, de tanto ler, de tanto orar em cima dele, de tanto ensinar, de tanto pregar. E Deus me fez lembrar disso hoje, eu creio que vai servir muito. Aí o que é que eu lhe peço? Que você me ajude dobrando a sua atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar. Marcos, acharam Marcos? Amém. Marcos, capítulo 2, versículo 5. E Jesus, vendo a fé, mais forte, e Jesus, vendo a fé, mais forte, e Jesus, vendo a fé, pode sentar em nome de Jesus, aqui está bom de leitura. Mas quem concorda comigo que fé é algo abstrato? O que é isso? Fé você não consegue pegar. Mas aqui o texto está dizendo que eu li com vocês, que Jesus viu a fé. Bem, a Bíblia diz que Jesus ele não parava, meu pastor fala. Jesus ele subia, Jesus ele descia. E eu estava pensando esses dias, imagine Jesus aqui, ó, até Paulo, no nosso meio, com avião à sua disposição, com ônibus, com Uber, com lancha, com ferryboat. Imagine o tanto de coisa que Jesus aqui não iria fazer. Muita coisa. Mas mesmo naquela limitação
pouco, Jesus se muda e vai morar em Cafarnaum. E quando ele está indo lá, está indo cá, a Bíblia diz que ele vai para a casa dele aonde? Em Cafarnaum. Tem um pregador de Salvador, que ele é muito famoso, não só nacionalmente, mas internacionalmente, que um dia ele pregou sobre isso aqui, ele recebeu muita crítica. Mas porque ele dosou demais a palavra, ele enfeitou demais e acabou meio que perdendo a graça, algumas pessoas até não entendendo. Mas se você for para a Escritura, ele estava certo com o que ele estava falando. Bem, Jesus ele entra em casa e Jesus ele começa a ensinar o povo. Só que a Bíblia diz que aparecem 4 homens e aí tenta ajudar o rapaz. E quando eles tentam ajudar esse rapaz, que eles chegam na casa de Jesus, que eles olham pela janela, não dá para entrar. Eles olham pela porta, não tinha acesso, era muita gente. E aqueles quatro homens têm uma ideia brilhante. Qual a ideia brilhante que eles têm? De destelhar a casa de Jesus, que a casa era de Jesus, a Bíblia diz isso, e soube que Jesus estava em casa. Ele sobe, meu pastor, destelha a casa de Jesus, amarra a corda na cama, na maca do paralítico e desce com a maca até o meio da sala, no meio do salão. E a Bíblia diz, minha pastora Dani, que quando aqueles 4 homens fazem isso, ao invés de Jesus parar o ensinamento dele e olhar para o paralítico, o texto a gente leu aqui, para você entender que o negócio hoje vai ser rápido. Eu já vou explicar o que eu li com vocês. Missionário Aline, quando ele olha para o paralítico deitado no meio da sala que interrompeu o culto, não. O texto aqui está dizendo, Mila, que Jesus olha para o céu, olha para o teto que está sem telha, que está destelhado, e o texto aqui está dizendo, e Jesus vendo a fé de quem? Dos 4. A princípio aqui, minha pastora Dani, Jesus não estava nem aí para aquele paralítico, e sim para a atitude daqueles 4 que se uniram para fazer alguma coisa por aquele rapaz. Eu disse que a mensagem seria até para de manhã, mas eu vou vigiar, vai ser 30 minutinhos. A Aline vai lembrar. Quando eu assumi a maioria dos departamentos lá na sede de nossa igreja, eu era incomodado, meu pastor Fábio. Por quê? Porque no canto tinha uma fileira de cadeira, uma fileira. E aquela fileira de cadeira não desempilhava de jeito nenhum. Entendeu? Não desempilhava, ficava lá. E eu ficava olhando para aquelas cadeiras, mirando assim, eu falei assim, cadeira você vai desempilhar. Mas como é que vai desempilhar se não tinha gente para sentar? Mas eu fiquei, cadeira você vai sentar. Pastor, aí eu pegava a onda, começava a ungir, aquele e tal. Aí dizia, aquele e tal, e aí, cadeira você vai. Aí eu coloquei diante de Deus e falei assim, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, mas aquela vai desempilhar. E aí eu fiquei, pastor, Deus me dá alguma coisa. Aí Deus me colocou no meu coração campanha. Deus é misericordioso demais comigo, viu? Porque se eu sou Deus, eu já tinha matado Marcos. Mas Ele é Deus, Ele é misericordioso. Aí, Aline, Deus pegou e me deu uma campanha. Qual foi a campanha? Os sinais seguirão os que creem. Forte, né? Forte. Aí eu falei assim, não, Deus, não quero não. Eu quero um nome, Deus, que impacte. Eu quero um nome, Deus, que quando a pessoa olhar, gera fé na pessoa. Uma coisa aqui que, sabe o que aconteça? Uma coisa sobrenatural no meu bairro. Deus, eu quero uma coisa, sabe? Quando Deus falou para mim, bote, os sinais seguirão que crer, eu não quis. Não, Deus, eu quero uma coisa. Eu ensinando a Deus lá. Mas é misericordioso. Aí foi quando Deus falou no meu coração, a fé deles. E aí, Deus naquela época, pastor, me deu toda a estrutura da campanha. E aí, eu chamei o povo da minha equipe primeiro e comecei a falar entre eles. Rapaz, Deus me deu umas ideias aqui para fazer, o negócio vai bombar, vamos se preparar, vamos orar, jejuar, porque o negócio vai cheio. E ainda não tinha esperado para a igreja, só tinha feito o que com a minha equipe. Só passando com a minha equipe. Meu pastor, além das cadeiras desempilhar, ali está de prova ali, Mila não que chegou depois.
Nós tivemos época que tivemos que fazer 2 cultos na mesma noite, porque não dava de gente. E quando acabavam os cultos, o povo dizia assim: não, eu preciso ir embora, porque aqui está muito calor, tem muita gente, eu estou agoniada já. Era uma unção de Deus no lugar, era tanta gente no lugar. Por quê? Porque houve dentro de mim um incômodo. E sabe qual era o teor da campanha? Pode vir do jeito que você quiser, sem fé, não é problema seu, porque aqui a gente não vai usar a sua fé. Vamos usar a nossa fé, porque o texto aqui quer dizer isso, que Jesus não olhou para quem tinha problema, e sim para quem estava levando aquela pessoa que tinha. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, que nessa noite Jesus veja a fé em você suficiente para você carregar alguém, para você levar alguém até Ele. Eu lembro que a gente, no início dessa campanha, a mãe da nossa pastora Sandra, ela chegou lá com um problema muito sério no joelho, muito sério, pastor, muito sério. E ela sentou, na Santa Sé, ela sentou e ficou. Aí, para levantar, meu pastor, ela que falou e o marido concordou. Marcos, quando eu levanto da cama, meu marido vem me ajudar. É no mínimo meia hora para eu conseguir levantar da cama, porque eu não aguento de dor no joelho. Quantos amigos tinham aqui? Que lembra? 4. Aí nesse dia eu chamei a Lili, acho que eu chamei José, irmão Lucinho, acho que foi esses 4. E aí eu falei com ela assim: eu não quero nem saber como é que está a sua fé, porque a gente não vai precisar da sua fé. Nós vamos orar pela senhora e Deus vai te curar. E ela ficou assim: está bem. E aí eu fiz a primeira oração por ela. Nós fizemos a primeira oração por ela. E quando fizemos, Mila, e ela com muleta. E quando fizemos a primeira oração por ela, aí eu falei assim: mexe devagar. E ela começou a mexer. Melhorou um pouquinho. Eu falei assim: tá, eu vou orar de novo, eu vou insistir na oração. Aleluia. E aí oramos de novo por ela. Quando oramos de novo, eu falei assim: agora mexe mais um pouquinho. Ela olhou no meu olho assim e disse assim: ó, eu quero me levantar, pastor. Eu quero andar. Eu falei assim: não, se a senhora quer, então ande aí. Mila, a Aline estava no dia, a mãe da pastora Sandra deu um pulo da cadeira, começou a andar aqui. O marido dela aí ficou abismado com aquilo. A muleta, ela andando, acho que eu fiz aqui também isso. Ela andando sem muleta e andando com a muleta dela aqui, ó. Parecendo andando na igreja, todo mundo gritando, glorificando a Deus. Mas o que eu quero dizer, quando você estiver diante de uma situação, tem que pedir: Deus, me dê uma direção. Do jeito que está, é que não pode ficar. Aleluia, glória a Deus. Deus sabe o que fazer. Lá na sede, a direção foi essa. Uma filial nossa que estava vazia. Deus me deu outra direção. Qual foi a direção que Deus me deu na outra? De visitar o povo que estava enfermo. Aí ela visitava, orava, daqui a pouco o povo lá, daqui a pouco um parente de quem estava enfermo lá, e Deus estava levando o povo. Então, para cada caso, Deus dá uma direção. Para o seu problema, Deus ele tem a direção, Deus ele tem a luz. Sabe qual é o problema? Que às vezes a gente fica esperando um farol se acender. Bum! Não, qual é o nome do ministério? Às vezes, o necessário é apenas uma luz. Lembra que Deus tinha visto que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua. Aleluia. Lâmpada para o meu pé e luz para o meu. É só a luz que a gente precisa. Deus me dá uma luz, Deus me dá uma direção. Deus, o que é que eu preciso fazer nessa área aqui? E Deus vai, rapaz, eu sempre falo lá no meu ministério: problemas aparecem na minha vida, minha amiga Camila, problemas aparecem na minha vida por um motivo. Sabe qual é o motivo, Levita? Só para eu resolver. Só. Problemas vão aparecer na minha vida. Para quê? Para eu resolver. E vai ter que resolver. Então, a gente não pode se acomodar com o problema. Ou a gente não pode enfraquecer com o problema, desanimar com. Não. A gente tem que se alegrar. Falando nisso, meu amigo, eu não sei. Não sei se meu ouvido hoje estava mais ungido, mais santo. Não sei. Mas eu vi assim o som numa qualidade hoje. Não que os outros dias não tivessem. Mas hoje foi um negócio assim que eu fiquei ali, minha amiga Dani, eu fiquei ali: rapaz, antes de voltar para Salvador, tem que chamar esse povo para a gente fazer um culto na rua. Vai tocar fogo no cão, aí vai cada nota no violão, o demônio, ó. Aí
Vila Terezinha, que o pastor Danilo que se vire lá, porque os demônios vão para lá. Ah, Damasceno, o povo da Celeste Cruz que se vire lá, porque o demônio vai para lá. Na Pérsia, problema da igreja da Pérsia, que o demônio vai, porque aqui não vai ficar demônio nenhum. É problema deles lá, mas os demônios aqui não vai ficar. Aí teve um caso que eu fui para outra filial nossa, e aí meu pastor Fábio, quando a gente está lá, aí eu senti falta de uma moça no culto. E aí eu perguntei para a filha dela, eu falei, cadê sua mãe? Ela falou assim, Márcio, minha mãe está em casa, que está com o joelho lá estourado e não consegue descer a escada de jeito nenhum. Aí eu falei assim, ela falou assim, vamos lá. E aí ali não estava, acho que José que estava nesse dia, eu falei, aí fomos para a casa dela. O pastor Fábio acredita se quiser. A mulher lá com problema sério no joelho, e ainda assim ela teve capacidade de ficar debochando da nossa fé. Pastor, Deus não tinha usado. Eu tenho uma amiga minha que está de cadeira de rodas, para o senhor ir lá fazer oração por ela, para levantar ela. Mas, irmão, sério, mas você notava o deboche. E eu disse assim para ela, ó minha amiga, qual é mais fácil, Jesus lhe curar do seu joelho, ou levantar sua amiga da cadeira de rodas? Ela disse, me curar do joelho. Deus ainda nem te curou aqui, a gente orando, como é que eu vou lá fazer a mulher levantar da cadeira de rodas? Não, mas no meu caso aqui não se preocupe não, porque eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus me cura. Tem que ir lá para minha amiga. E no meu caso aqui o médico falou que não tem jeito. E eu disse para ele, doutor, então já que não tem jeito, você não pode fazer nada por mim, então não tem mais porque eu vim aqui. E aí, amiga, e agora eu só estou em casa, nem descer para a igreja eu não posso, porque o joelho aqui não aguenta. Por quê? Porque o médico disse que no caso dela o joelho estava esfarelado. Não tinha cartilagem, não tinha nada, estava esfarelado. Não tinha joelho mais. E ele disse, não tem jeito aí. E aí ela só debochou. Não, eu tenho fé, no meu caso eu oro, Deus me cura. E aí, aquilo, minha pastora, me gerou uma revolta. E eu olhei bem dentro do olho e falei assim, é debochar, pronto, quem vai debochar, quem vai humilhar agora sou eu. Eu pensei. Aí eu olhei bem no olho dela assim e disse assim, a senhora tem fé? Ela tem. Pode perguntar ali. A senhora tem fé? Tem fé? Então ore aí que eu quero ver Deus te curar agora. Ore aí que eu quero ver Deus te curar agora. Ore. Aí ela foi, baixou a cabeça. Aí ela estava, desculpe lá na Bahia, quando você está de saco cheio, quando você não quer mais conta, lá na Bahia fala assim, eu já estou por aqui. Aí tem situações que aí você vai dizer, eu já estou, eu fiquei assim. Aí eu disse para ela assim, Varão, eu vou deixar uma palavra aqui rápido e a gente vai embora. Na verdade, eu estava por aqui, minha pastora. Porque eu não queria orar, não queria mais fazer nada. Só que queria fazer, desculpe a minha perversidade, mas eu abri a Bíblia, eu dei qualquer palavra. Eu expliquei qualquer coisa, porque na verdade, sabe o que eu queria fazer? Embora. Aí eu dei qualquer palavra. Tá, agora vamos embora. Aí ela abriu a boca e disse assim, pastor, mas eu creio que se o senhor orar, Deus vai me curar. Aí quando ela disse isso, eu falei assim, agora mudou. Agora eu vou orar pela senhora. Mas antes eu não ia orar não. Antes eu ia pegar minha Bíblia e orar. E aí fizemos a primeira oração, ela já viu o resultado. Na segunda, a mulher começou a andar para lá e para cá. Igual aquela. Quem foi que serviu? A sogra de Pedro. Depois que Jesus curou, o que foi que ela fez? Serviu. Mas ela foi para a cozinha, fez a comida lá. A gente comeu na casa dela, foi embora. E o outro culto, ela foi de novo, conversou comigo, se acertou, se reconciliou comigo, disse assim, pastor, obrigado por ter ido lá. Olha como o meu jeito está, o médico disse que não tinha jeito, mas olha para aqui. O que é que eu quero dizer para você? Pede a Deus, me dá sensibilidade. Deus, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu te falo? E Deus, Ele vai te dar o que você precisa fazer. É só o prazer, você que é mãe vai ter que concordar comigo. Qual é o seu prazer de dar uma direção para o seu filho, dar um conselho ao seu filho fazer e dar certo? É o que Deus quer.
um conselho, peça a Deus uma direção e Ele vai te dar direção. Os 4 amigos viu aquela situação, não gostou da situação daquele rapaz e levou para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. De imediato, volta a dizer, Jesus não estava nem aí para o paralítico. Jesus estava aí para alguém que, você vê, né? Eu já falei, é uma coisa abstrata, mas vê que o texto aqui está dizendo. E você leu comigo, eu ainda pedi para você repetir. O texto é grande, mas a gente só leu isso aqui para você entender que está escrito. E Jesus vendo a fé. Que quando você está trabalhando com fé, quando você está movimentando a fé, pastora Dani, você começa a notar, começa a perceber quem de fato tem fé ou não tem. Porque fé por fé, todo mundo diz, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho. Mas a forma que a pessoa age, você nota. Quando, desculpe, não quero induzir ninguém aqui a eu, mas quando a pessoa age por fé, ela não escuta mais a ninguém, porque Deus já falou no coração dela de que forma ela tem que fazer. Agora, qual é a prova que foi que Deus que falou? É que vai dar certo. É que vai funcionar. Não vai me aparecer nada disso, mas até lá no ministério mesmo, a pessoa tem algumas dificuldades lá, de um líder para outros líderes. Por quê, pastor Flávio? Porque quando um líder orienta, dá tudo certo e funciona a bomba. Mas aí vem um outro líder, dá tudo errado. Não é porque tem pecado, isso não é a sensibilidade de pedir, Deus me dê a direção. Aí é só fazer que arrebenta. O que eu falei aqui já pensou, pastor? A gente pega esse violão, bota no meio da rua, os capetas tudo, olha. Aí daqui a pouco o povo pede, mas tem que orar porque o bicho aqui está pegando. Não vou entender que estava aqui, não. Deixa eu contar aqui rápido. Lá onde a gente mora, é rodeado de terreiros de candomblé. E quando não é terreiro, são pessoas que adeptam ao terreiro e a casa até tem as palhas, tem as folhas e tal. Eu vou contar isso, não vou me perder não, eu vou para o outro. Eu fui fazer uma oração na casa de uma pessoa que o povo é do candomblé, da macumba, e a outra pessoa fez a macumba. Aí fez a macumba para pegar na mulher, não pegou na mulher, pegou no filho. O filho ficou indo para o hospital, não aparecia nada, o menino não internado. E aí eu falei assim, não, vou lá orar. E a casa estava, vou lá orar. Aí tinha uma palha assim na parede. Aí quando eu estava orando, o que aconteceu com a palha? Você estava nesse dia, não falei. O que aconteceu com a palha caía. E o povo do candomblé ficava me olhando. Aí eu ia lá, pegava a palha, aí voltava. E o povo ia orando. E o que aconteceu com a palha? Caía. Não acertou. Aí eu ia lá de novo, pegava a palha, levantava a palha. Mas se uma outra pessoa, meu Deus. Não. Eu estava nesses dias aqui, pastora. Deuteronômio dizendo assim, Deus falou direto, não tenha medo a outros deuses. Aí eu falei assim, oh Deus, isso aqui para mim é batata, que eu não tenho medo de macumba, de voodoo, de magia negra, de feiticeiro, não tenho medo. Lá, como eu já falei que ele é rodeado disso. Uma vez eu vi eles conversando, porque eu vou fazer, vou botar na boca do sapo, foi, brigando entre eles, aí eu entrei no meio. Quando eu entrei no meio, eu falei assim, eu vou te dar o meu nome para você botar. Você quer mais do que foto, roupa, quer o quê? Ela ficou me olhando assim. Aí eu disse, eu só não vou te dar meu CPF. Ela pegou meu sorriso aqui, ó. Aí eu falei assim, por que você sorriu? Ela falou assim, porque o CPF eu vou fazer cartão de crédito, né? Medo de nada, irmão, medo de quê? Às vezes você deixa de avançar por causa do medo. Não vou fazer obra não vou evangelizar, não vou visitar, não vou orar, por quê? Porque depois vai sobre mim. Se vier contra você, tem. Porque o mesmo Deus que você vai orar por alguém, quando se levantar na sua vida, você ora também. Não é de outro jeito, não é do mesmo jeito. Se levantou, é o quê? Às vezes, pastor, eu estou lá atacado. Também eles vêm aqui? Não foi. Também ele foi a outro lugar, também eles têm que vir aqui também. Aí Tamires é uma diaconisa lá, bem aplicada, ela fica lá no fundo assim, tem dias que eu estou atacado no culto. Aí eu olho de cá assim, eu falo assim, Tamires, hoje é igual aqueles dias. Aí ela dá risada, sabe como é? Eu digo assim, o diabo hoje está quente. Alguém pode completar? Mas eu estou fervendo.
Não pode ter medo não, irmão. E às vezes o medo está te aprisionando. Às vezes o medo está fazendo você recuar. Às vezes o medo está fazendo você não fazer aquilo para Deus que era para fazer. E o medo acaba desencadeando muita coisa ruim. Porque por causa do maldito medo, eu vou lhe dizer, é uma fala que a gente sempre fala. Desculpa, eu posso pedir a vida de alguém aqui. Mila, você acompanha ela. Você já viu ele falando. A ausência de medo, presença de Deus. Presença do medo, ausência de Deus. Não tem como você ter medo e estar cheio de Deus. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. O apóstolo Paulo, minha amiga, muito usado por Deus, disse: porque Deus não te deu espírito de medo. Pega o medo, ó. O medo está fazendo você não avançar. Porque o diabo sabe que se você lançar esse medo fora, se você fizer o que você tem que fazer, coitado do diabo. Meu Deus! Eu não sei se a pastora Dani viu, um dia desse eu botei no meu status, eu botei assim, ó, eu não tenho medo do diabo, ele tem que me obedecer. Porque foi Jesus que falou, você viu? Foi Jesus que falou. O que Jesus falou? Em meu nome você vai expulsar, vai mandar. Aí falarei, não tem que falar. Minha pastora falou com ele. Foi lá para o senhor tem que ir também, meu amigo. Foi para lá para Salvador 2 vezes. Aí ela me deu de guia turística. Aí levou ela no Pelourinho, levou no elevador da Serra, levou no Farol da Barra, enfim. Aí chegou no Pelourinho, aí ele me contou a história. Não, porque aqui tinha negócio de escravo, aqui tinha não sei o quê. Aí meu pastor falou assim, né? Porque lá é um peso, né? Eu falei assim, não, eu não sinto peso não, quem tem que sentir peso é ele. Porque se eu pego na mão de um feiticeiro, quem tem que estar com dor de cabeça é ele, quem tem que ficar perturbado é ele. Desculpa eu lhe dizer, mas quando eu encosto nesse povo aí, não é que eu não quero que eles fiquem do meu lado, não. Eles que não querem ficar comigo. Eles que dão um jeito de me excluir, de me tirar, de me botar para fora. Aleluia! Eu creio em Deus. Não tenha medo. Aleluia. Eu lembro que minha tinha um medo de dormir no escuro. Aí eu na porta da casa dela, ela e a irmã dela, a Luísa, que vocês conhecem. Aí eu comecei, não, menina, Deus é contigo, Deus é poderoso, e não sei o que, não tenha medo. Aí depois ela me contou que ela só dormia de luz acesa. Aí eu, qualquer burro, ai meu Deus, até, ela esquecia que aqui tinha até o, entendeu? Aí o Gertão fé dela, o Gertão fé. Aí sabe o que foi que ela fez com a irmã? Foi para casa, desligou as luzes. Pode vir, demônio! Pode vir que eu tô aqui, demônio! Vem, demônio! Vem, demônio! Aleluia! As mãos de Jesus. Não tenha medo. Eu fui para um outro campo aqui, isso aqui eu nem pensei de dia, eu só estou negócio de novo, vou terminar já aqui, eu não vou ter que ver outro dia. Não tenha medo! O medo está te abrindo. Tem gente que até medo de ser feliz a pessoa tem. Pense aí. Ai meu Deus, será que eu vou ser feliz hoje? Pega esse medo hoje, ó. Aleluia! Deus. Aleluia. Uma vez, Jesus, não sei se a gente vai lembrar, tem tempo, a gente namorava de aluguel ali junto. Aí uma jovenzinha, o demônio ficou perturbando ela, mas o demônio perturbando ela mesmo, ele causou um medo nela. E ela foi lá em casa, me ajude. Eu falei, dá para te ajudar. Eu falei assim, olha só, vamos fazer 7 segundas-feiras aqui em casa, você vindo dando uma palavra para você, a gente orando para Deus te fortalecer e você vencer. A menina só foi lá uma vez, só não foi mais. Porque quando eu comecei a falar de medo, mandando medo embora, ela ficou assim, lá. E aí ela mesmo mandou embora. Deixa eu te falar uma coisa. Não peça para ninguém fazer aquilo que Jesus já mandou você fazer. O que está te atrapalhando, está te atormentando, te perto de dizer, diabo, saia. Eu lembro que a gente foi fazer um evangelismo lá, numa área que realmente é barra pesada. E aí, a gente combinou tudo direitinho com a menina. Só que aí eu fui para a igreja mais cedo, né, para orar, para me envolver com Deus, para pedir para Deus dar direção, para saber como é que deveria agir lá, para que fosse um culto que girasse.
E aí eu senti, pastor, senti um peso assim espiritual, assim, sabe? Um peso. Aí eu parei assim, pastora. E você é o que, demônio, que você quer negócio de peso? Bora. Sai com seu negócio de peso, sai. Aí ele me chegou. Porque minha amiga acabou de me dizer que não vai ter culto não, que ela vai para o aniversário, ainda nem para subir. Eu falei assim, sua amiga falou, a Aline falou, foi. Eu falei assim, tá bom, não responda nada dela não. Peguei tudo, botei dentro do carro e fui. Chegou lá, fiz o primeiro culto, foi com ela. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, sabe por que Deus me honra? Porque eu honro a agenda de Deus. E eu tenho palavra e compromisso. Então se você marcou comigo de fazer os cultos, eu não quero saber de outro compromisso. Vai para fazer o culto e acabou. Hoje, você está liberada para sair. Mas no próximo que você fizer isso, eu desluto tudo, vou para minha casa e não venho mais aqui. Sabe o que aconteceu naquele mesmo dia? Não vou mais não, pastor, vou ficar aqui até o final do culto. Ela não esperou para outro dia. Irmão, olha para mim aqui, ó. Tá dando risada, foi assim mesmo, eu falei. Priorize a escolha de Deus. Deus é para fazer o quê? Deus puro, né? Eu sempre falo com o povo lá, toda vez que você vê que o negócio prendeu, amarrou, você tem que pedir, Deus, por onde é que eu tenho que avançar? Sempre tenho que vir para avançar, sempre. Quer ver? O Senhor vai ter que concordar comigo. Deus, ele tira o povo do Egito, leva o povo para um lugar, Baal Zefon de um lado, Pierote do outro, beco sem saída, Mar Vermelho da frente, Baal Zefon para lá, não tinha jeito. O povo começa a clamar a Deus. Aleluia. De onde não tinha jeito. De onde não tinha avanço. Deus ele diz o que para Moisés? Moisés, toca no mar. Que o mar vai fazer o quê? Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se você entendeu. Mas para todo e qualquer tipo de problema, Deus sempre tem uma solução. Aleluia. Eu deixo. Eu ainda não registrei no cartório não, mas eu deixo. Se você quiser levar isso para você, serve também, ó. Problemas, se aparecer na minha vida, é para quê? Para resolver. Porque eu observei quantos problemas você já entrou, quantos problemas já te colocaram, não resolveu? Às vezes, desculpe, às vezes até de uma forma drástica, acabou com tudo, mas resolveu. Imagine quando você pede, Deus, me dá uma direção para resolver isso aqui. Vai resolver. Não fique muito tempo. É aquela coisa, o deserto muitas vezes era para ser uma passagem. E às vezes a gente está fazendo, sabe por que no deserto? Morada. Meu Deus. A gente está morando no deserto. A gente está pegando um cobertor. A gente já se acostumou lá. De manhã o sol escaldante, de noite o frio dele. Já se. Eu vou levar até um sombreiro, de dia calor. Eu estou por aqui, estou na prova. Não sei se aqui tem esse negócio, mas Salvador fala, eu estou na prova. Tá como? Estou na prova. Rapaz, tem gente chorando na prova. Estou na prova. Deixa eu ver se eu termino esse negócio aqui, pai. Não vai dar não, o tempo já voou ali. Quando Jesus olha, meu irmão, Jesus quando ele olha para aquele paralítico, para aqueles 4 amigos, vendo a fé deles, aí Jesus olha para o paralítico, aí sim agora o papo é com o paralítico. Jesus olha para o paralítico e diz: perdoados são os teus. Mas Jesus ele não estava ali para ter perdão de pecados. Ele estava ali para ser curado. Mas sabe qual é a ideia aqui? É que no texto aqui, em momento nenhum, a gente ouve uma fala do paralítico. Em momento algum a gente ouve o paralítico murmurar de alguma coisa. Em momento algum ouve o paralítico dizer: não era isso que eu queria ouvir, não é essa pregação. Não era. Não. Ele fica cá, lá. Agora, qual é o segredo de a gente arrebentar? Sabe qual é o segredo? É fazer o que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus fez o que ele viu Deus fazendo. Quando Jesus ele chama o paralítico aqui, primeiro perdoa pecado, depois ele pede, ele libera a cura. Jesus ele está praticando o que tem Salmo 103:3. E ele perdoa toda iniquidade e sara toda enfermidade. Tudo que eu tiver que fazer, tudo que você fundamente na palavra, chama seu pastor, me dá uma palavra aqui, eu estou com esse problema, como é que eu resolvo? Eu tenho certeza que o pastor Fábio, a pastora Dani, vai te dar o texto bíblico para você orar e você vai sair dessa situação. O rapaz está cá, lá.
Perdoar pecado ou dizer levante e anda? Todo mundo fica calado. Claro que o mais fácil é dizer perdoa os seus pecados. Por quê? Porque a palavra vento, né? Às vezes eu posso falar, irmão, eu te perdoo até de boca para fora. E dizer levante e anda, todo mundo vai ter que ver o quê? O natural, vai ter que ver o movimento dele. Aí Jesus diz assim, ó, para que você saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar o pecado. A ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua. Glória a Deus. O que é que eu quero dizer para você para a gente terminar? Pastor, tem, de acordo com essa palavra aqui, tem dois tipos de crentes. Tem uma turma de crentes que crê muito que Deus cura. E tem outra turma que crê muito que Deus perdoa. Tem gente que às vezes já fez coisas na sua vida que ela pensa assim, ou o diabo faz ela pensar assim, rapaz, que eu fiz isso aqui, Deus nunca vai me perdoar. Ou até você, não, eu sei o que eu fiz, eu nunca vou me perdoar. Tem gente que o diabo tenta convencer ele, convencer ela, sabe o que? Você está tendo para a igreja, você está tendo para o culto, mas para você não tem jeito, não tem salvação. Mas eu vou te falar uma coisa, não tem salvação para o diabo. Porque para ele já está preparado logo um lago de fogo com enxofre. Para ele, para quem obedece a ele, diga, está amarrado. Diga assim, ó, lá ele lá. Lá. Além de deu risada. O que é que devemos acreditar de forma completa? Jesus é aquele que perdoa, Jesus também é aquele que sara, que cura. A gente não pode abrir mão disso, porque Jesus, o paralítico fala só para uma coisa, saiu completo, saiu com o pecado perdoado e com a cura. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero lhe dizer é o que Deus tem para fazer na minha vida. Guarde isso aqui, isso aqui é para alguém. O que Deus tem para fazer na sua vida, ó, pastor Dani, de novo, ó, é uma obra com. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente até vê Deus resolvendo uma coisa e às vezes a gente não vê Deus resolvendo outra, e às vezes a gente fica pelo meio do caminho ou acha que Deus não vai fazer. Não, tem que ir até o fim. Tem que acreditar em todas, tem que acreditar. Olha, Deus me ajude a crer, porque pastor, eu já fui assim diante de Deus. Eu estou orando e Deus me fala algo, vou abrir para vocês para terminar. E Deus fala assim, ó, peço o que você quiser que isso vai ser feito. Deus falou isso para mim na madrugada. Amém, eu pedi. Ah, Deus, eu não consigo acreditar, não me ajuda a acreditar. Mas foi verdade. Porque Deus não tem problema com minha pouca fé, com minha muita fé. Deus quer ver o que? Minha transparência. Eu fui para Ele transparente. E às vezes a gente precisa disso. Até quando a gente vem para um culto, pastora, tem gente no nosso meio que ela não aguenta nem ouvir uma palavra boa, ela não aguenta receber. Tipo, ela não consegue crer. Até a palavra dura, doeu. Mas quando Deus libera a palavra de bênção para ela, de crescimento, ela não consegue acreditar, porque ela chega para os outros, que não é para ela, é para todo mundo. Mesmo para quem? Na minha vida é que mesmo, nada. Para muitos de vocês aqui, acredite nisso, Deus ele tem crescimento. Deus ele tem obra completa. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Eu lembro de um texto bíblico maravilhoso, livro de Filipenses, que diz assim, que é aquele que, vocês conhecem, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Deus até começou, mas o negócio ainda não está perfeito. Só isso. E aí tem que pedir, Deus, aperfeiçoa esse negócio aí. Deus. Ela começou, porque se ficar do jeito que está, algumas das nossas gírias, o que a gente vai achar? Que não é bem isso, que Deus não está fazendo, que Deus não quer fazer. E a verdade não é essa. A verdade é se a gente procurar e entender. Levanto com vocês agora para orar, acabou. Tem um versículo que eu amo. Livro de Isaías, se eu não me engano, é capítulo 5, versículo 13. Lá diz assim, ó. Abre rapidinho, acabei. Vou voltar mais lugar nenhum, acabei, vou orar com vocês, embora e pronto. Diz aí, tomara que Deus seja comigo, eu vá certinho assim. Jesus, que eu não passe vergonha. Mas se eu passar, portanto, meu povo. Calma, ei, pastor, peraí.
Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Olha para mim. O profeta Isaías está falando que Deus mandou ele escrever que o povo, aqui, desculpe, aqui não está falando do macumbeiro, do espírita, do bandista, não. Aqui está falando do povo de Deus. O povo de Deus está levando cativo porque falta entendimento. Quer levar cativo preso? Às vezes eu e você está até aqui, né? Aparentemente livre, mas na mente, a nossa mente está presa a algum entendimento, a algum sofisma. O que é isso? Um entendimento que até parece ser lógico, mas que não é. Mas o que está acontecendo? A gente está de que forma? Preso. E desculpe, não me ache perverso não. E Deus deixa. Porque o Deus está dizendo, o meu povo está se levando cativo porque falta entender. Aí já que está vindo já para o povo de Deus. Sabe que está vindo prejuízo, está vindo perda, está vindo pobreza para o povo. Lê de novo, pastor, eu não vou sair daqui, mas a gente vai orar agora. Eu não vou nem voltar lá em Marcos que a gente está trabalhando aqui. Cara. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Bota o dedo assim para a gente levantar para lá, bota o dedo assim para mim, o dedão. Bota o dedão, assim, isso assim, bota assim. Bem forte, vai. Fome aqui não. Fome aqui não. Sede aqui não. Sede aqui não. Necessidade aqui não. Necessidade aqui não. Se coloca aqui de frente. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Deixa eu ver se Deus usa aqui para a situação. Eu não sei se vocês passam por isso, já passou, ou se só eu estou no barco, mas se você não passa ou não passou, me ensine por não passar mais, tá? Mas será que alguém que no nosso meio já passou assim, meu Deus, eu não sei como é que eu vou pagar as contas, eu não sei como é que eu vou pagar o cartão, meu Deus, eu não sei como é que eu vou pagar. Não sei se alguém aqui já passou por isso, passa, né? Mas eu estou numa época, minha amiga, que eu já tenho uns meses assim, tendo que orar. É tanto que a pastora Dani, sem saber, orou por nós assim, ó Deus, dá supre. Não, a senhora falou outra palavra mais bonita. Dá recursos. Dá recursos. E já tem uns meses assim, porque a gente teve que fazer algumas compras que foi necessário, porque eu tinha que ser a contagem. E a gente orando para ficar vencendo um mês atrás do outro mês, e Deus tem nos dado vitória. Porque eu peguei um especialista falando que o que empobrece o povo é você ficar pagando juros. Juros é maldição. Então não queira, Deus, eu tenho que pagar minhas contas na data certa. Não tenho condição, Deus me ajuda, Deus me dê condição e Ele vai te dar. Eu não sou melhor do que vocês em nada. A diferença talvez porque eu fico orando, crendo, não baixo a guarda e eu quero, Deus abençoe, Deus abençoe. E Deus faz o quê? Mas o texto ali estava dizendo que o povo vai ficar com sede e o povo vai ficar com fome. Diga assim, está amarrado. Lá em casa não. Vai ter prosperidade. Bota a mão no coração em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido. Pai, eu acho que eu vou ter que voltar aqui, Deus, para terminar essa pregação, porque foi um campo que eu não imaginei. Mas o bom, Deus, o bom é que o Senhor sabe de todas as coisas. Porque a tua palavra diz isso no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jesus, todos aqui são chamados do Senhor, Deus. E o que é que eu te peço? É que o Senhor possa abençoar o teu povo. Pai, aqui no nosso meio tem gente que está precisando do teu perdão. Jesus, vem com o teu perdão nessa noite. Pai, aqui também, pro outro lado, tem pessoas que estão precisando de uma cura, de uma libertação, de uma transformação. Pai, o que é que eu acredito? Que o culto hoje será completo. Então faz aquilo que precisa ser feito. Oh, meu Jesus, mas faz beijo, Pai. Toma as finanças desse homem. Oh, Pai, toma, meu Deus, o salário dessa pessoa. Pai, faz esse salário multiplicar, faz esse salário investigar. Oh, Deus, mas faz beijo, Pai. Pagar a conta atrasada mais nunca na vida desse homem. Então eu te peço prosperidade de Deus. Vem sobre a vida dessa igreja. Vem sobre a vida de cada membro. Oh, meu Pai, vem beijo, Pai. Porque se os membros daqui forem prósperos, a igreja também será próspera. Então prosperidade de Deus vem. Oh, Pai, que as coisas passem a dar certo para cada membro. Oh, meu Deus, mas que passe bem.
mesmo. Pai, o Senhor é prova disso. Quantas vezes lá no ministério, oh meu Deus, eu sempre pedia para o Senhor abençoar o povo, a melhorar a porta de emprego, melhorar o salário, e apenas eu pedia dos membros que fosse fiel ao Senhor no dízimo e oferta. Eu nunca pedi nada mais do povo e sempre deu certo. Oh Deus, aqui também vai dar certo. Então, prosperidade de Deus vem no salário dessa pessoa, vem na conta bancária desse homem. Ah, meu Deus, mas vejo, vai prosperar essa pessoa, quer prosperar, é dar certo. Hoje Jesus dá certo na vida dele. Oh, meu Pai, dá certo na vida dela. Ah, Deus, mas dá certo mesmo. Pai, é alguém que precisa de ajuda. Oh, meu Deus, ajuda esse homem. Jesus ajuda se ninguém quiser ajudar. Oh, meu Deus, que a tua ajuda venha, que o teu reforço venha. Pai, é verdade que tem momentos que a gente precisa ajudar alguém, mas chega outro que a gente precisa de ajuda. Oh, Jesus, ajuda essa pessoa, Deus. Enquanto eu estava sentado ali, eu lembrei, Deus, que há um tempo atrás eu trouxe essa palavra aqui, Deus, ajuda de Deus. Pai, aquela palavra serve também para hoje, Deus. Tem pessoas aqui que estão precisando da tua ajuda, Deus, da tua direção, Deus. Oh, Deus, então vem, Deus, com a tua ajuda nessa noite, Deus. Pai, capacita o teu povo a cada dia, Deus. Abençoa o teu povo a cada dia, Deus. Pai, em nome de Jesus, esses dias eu estou preocupado muito com coluna. E antes de chegar aqui em São Paulo, na sexta-feira que eu decidi a vinda para cá, eu orei num lugar por 6 pessoas que estavam com problema de coluna, e as 6 pessoas no Senhor curou. E nessa noite aqui não vai ser diferente. Jesus, eu oro por essa pessoa que sofre de bico de papagaio. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que sofre, meu Pai, com problema no cóccix, problema na cavícula. Meu Deus, essa pessoa que tem desvio na coluna, essa pessoa que quando ela senta dói, quando levanta dói. Deus, quando é feita aquela academia espiritual, dói. Ah, levanta para adorar, senta para ouvir a palavra, levanta para adorar. A pessoa sente a coluna sendo castigada, com a dor terrível. Eu digo, toda dor de coluna saia agora. Todo desvio na coluna saia agora, que eu estou exigindo a sua saída. Oh Deus, passa com o teu fogo, é uma pontada na coluna, é uma fisgada na coluna, é o osso desgaste. Meu Deus, essa pessoa, depois que ela foi mãe, a coluna dela nunca mais foi a mesma. Oh mãe, creia, o seu filho, a sua filha não é maldição, é bênção do Senhor. Então coluna, volta para o lugar agora. Coluna, volta para o lugar agora. Toda dor de coluna, todo desconforto saia, todo fisgado na coluna saia. Meu Deus, toda artrite na coluna saia, toda falta de lubrificação na coluna saia. Pai, todo osso desgaste. Oh meu Deus, começa a restaurar e começa a fortalecer. Meu Deus, eu te peço, coloca uma estrutura nova nessa coluna. Pai, dá uma coluna nova para esse homem, dá uma coluna nova para essa mulher. Essa pessoa que baixou de mau jeito, começou a doer. Essa pessoa que por causa de um peso, uma tombada, por causa de uma agressão, meu Deus, por causa de uma queda, por causa de uma pisadura, a coluna, meu Pai, começa a ser castigada. Jesus, eu te peço, cura essa coluna nessa noite. Deus, vai tomando o teu povo nas tuas mãos. Toma a veia sanguínea, meu Pai, toma as pernas, toma a cabeça, toma o ombro, Pai, toma todo o corpo. Jesus, é a tua palavra que diz que o teu nome dá perfeita saúde. Ô Pai, o normal, o teu povo está 100% curado, Deus. Então eu te peço, bênção de Deus, vem no corpo desse homem. Bênção de Deus, vem no corpo dessa mulher. Ô Jesus, mas vem no corpo mesmo, Deus. Abençoa todo o teu povo, Deus. Ô Jesus, mas abençoa mesmo, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Está vendo o que eu disse para você? Eu disse que aqui, pastor, né? E eu só olhar, eu vi algumas pessoas com a cara de juro, uma cara de triste, abatida. Aí tá vendo como o sorriso já está hoje, só olha para que está do seu lado, eu vou devolver agora o microfone para só olha para que está do seu lado. Dá um sorrisinho para ele, para ela. Olha que sorriso maravilhoso. Pode sorrir, ô glória. Aplauda o Senhor mais uma vez porque ele merece. Deus abençoe.